Os 10 grandes achados do ano, a partir de agora em Altos Plays de Garimpo. Sim, chegamos no último mês do ano de 2024 e dezembro é um bom momento para fazer algumas retrospectivas aqui no Altos Plays. E eu vou começar destacando dentro de uma série que eu adoro, e esse episódio, assim como os outros, estão numa playlist, que é a série Altos Plays de Garimpo, onde eu trago com uma certa frequência as aquisições mais recentes, né, do que eu tenho descoberto aí nos garimpos, em lojas, feiras, coleções particulares, enfim, aquele momento que todos nós adoramos de ficar ali garimpando e encontrando verdadeiras pérolas, enfim. A partir de agora, então, eu vou trazer 10 destaques de discos usados que eu encontrei durante 2024. Claro, a maioria já passou aqui nesses episódios da série, que vocês vão encontrar todos os detalhes e outros discos também dentro dessa playlist aqui do Altos Plays de Garimpo. Mas resolvi destacar 10 que foram 10 discos que eu adorei ter encontrado e que de alguma forma também foram alguns discos que acabaram rodando bastante por aqui no meu prato, e isso estará em outra retrospectiva, mas enfim, isso é assunto para outro momento. Agora é os 10 destaques, os 10 álbuns usados que eu adorei encontrar nesse ano muito louco de 2024. Eu vou começar trazendo duas coletâneas. Sim, começando com um destaque de duas coletâneas que eu fiquei muito feliz de ter encontrado. A primeira delas, essa daqui, The Two-Tone History, de 1989, coletânea desse label inglês, né, criado em 1978 na região de Coventry, que é centro-oeste de Londres, não, da Inglaterra, perto de Birmingham. Tá aqui uma coletânea dupla maravilhosa que traz um belíssimo apanhado de toda essa cena, né? Esse label foi o grande responsável por colocar no mercado as bandas de ska que no final dos anos 70 e início dos anos 80 estavam super populares e meio que se concentrou nessa região centro-oeste da Inglaterra, com algumas exceções, como, por exemplo, os Madness, né, que eram de Londres, né, da região de Camden Town, região norte de Londres, mas a maioria vem de Coventry, região próxima a Birmingham. Tá aqui uma coletânea maravilhosa, trazendo várias bandas do selo, grandes hits, alguns lados B também, conta aqui dentro a história, né? Essa capa é maravilhosa, né? Com capa de alguns álbuns e alguns singles, né? Desse selo importantíssimo, né? Que fez toda essa cena muito popular na época. Deixa eu mostrar o label para vocês, é um álbum duplo, vou trazer apenas um dos discos aqui para mostrar o label. Aqui no Brasil, isso aqui é uma prensagem brasileira, que aqui no Brasil sai pela Chrysalis, infelizmente não com o label original, que nem lá fora, né, que sai com o label da Chrysalis em 1990, coletânea de 1980, o que eu digo infelizmente porque o label da Two-Tone é super marcante, né, eu tenho alguns álbuns onde já tem esse label aqui, eu até trago lá quando eu mostrei esse garimpo aqui, mas aqui está o label original. Super coletânea, um ótimo estudo, né? Eu já falei sobre algumas coletâneas num episódio que tem aqui, se você ficar interessado nesse tema. Eu abordei da minha relação com as coletâneas, esse aqui é um ótimo exemplo, né? Porque faz um apanhado de uma cena musical com vários álbuns que daqui a pouco eu não poderia ou não teria acesso a alguns discos, alguns singles, alguns lado B também desses artistas. Então isso aqui é um baita achado, eu adorei, eu adoro o ska, né, e toda essa cena ali. Eu tenho alguns álbuns do Madness, dos Specials, mas alguns singles e outras bandas eu não tinha ainda, e eu já fiquei super feliz de encontrar essa coletânea dupla aqui com hits absolutos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês, destaques como The Prince, do Madness, o hit absoluto Rudy, A Message to You, dos Specials, assim como Ghost Town, ou ainda On My Radio, do The Selector, enfim, um ótimo apanhado da cena ska na Inglaterra no final dos anos 70 e início dos anos 80, trazendo os artistas desse label importantíssimo da Two-Tone Records com Two-Tone History. Continuando, mais uma coletânea que eu fiquei super feliz de encontrar, mudando totalmente, né, de gênero musical, tá aqui
trazendo para vocês essa coletânea do Jan Hammer, The Early Years, lançado em 1986, uma ótima coletânea desse tecladista e compositor, um super virtuoso dos teclados, dos sintetizadores, pianos elétricos e tal. Um baita material que pega aqui um apanhado da carreira dele de 74 a 1977, tanto nos seus conjuntos quanto também em álbum solo dele. É maravilhoso. Tá aqui a contracapa, né? Esse tecladista de Praga ficou super conhecido na turma do Jazz Fusion, com trabalhos com o John McLaughlin, com o Jeff Beck também, né? Com o Billy Coban, Aldo Meola, um super virtuose. Fiquei muito contente de encontrar isso aqui, qualidade super boa dessa coletânea, porque eu só tinha trabalhos dele, eu não tenho ainda, né? Isso que é aquela coisa, né? A coletânea também serviu para estudo, para entender alguns álbuns da discografia solo dele, de alguns conjuntos, que eu já fiquei interessado em comprar, em ter os álbuns, mas ainda não encontrei, então já fico bem satisfeito em poder ir estudando aos poucos a obra solo e de conjuntos do Jan Hammer aqui, então baita coletânea, então, que traz então esses trabalhos, esse especialista em sintetizadores, né? Aqui uma coletânea sensacional, que pega então de 74 a 1986, e essa capa também eu acho linda, linda demais. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Aqui no Brasil, então ela sai, é uma prensagem brasileira que sai pela Epic Records, em 1986, The Early Years do tecladista e compositor nascido em Praga, né? O Jan Hammer. Então aqui começo essa retrospectiva do Altos Plays de Garimpo, trazendo duas excelentes, maravilhosas coletâneas da Two Tone Records e do Jan Hammer. Uma das grandes pérolas de garimpo desse ano em música brasileira foi ter encontrado este álbum aqui, do Francis Haim, álbum homônimo de 1973, primeiro álbum do Francis aqui, baita disco, né? Para quem já acompanha o canal sabe o quanto durante esse ano, o final do ano passado e esse ano, eu trouxe vários outros discos dele, enfim, foi um artista que eu pirei nesse ano, me conectei muito com a obra do Francis Haim e principalmente com esse álbum aqui, que é lindo, uma das pérolas, uma obra-prima da música brasileira, com essa capa aqui também, é sensacional. Álbum de 1973, baita disco, pérola total, assim, da música brasileira, super arranjador, compositor. Tá aqui, eu fiquei super feliz, é um álbum que eu queria há bastante tempo e nunca encontrava ele por preço bom ou por, né, ou ele em boas condições, como é o caso desse aqui, apesar dele ser, mas eu não vejo problema nenhum nele porque o som é muito bom. Essa aqui é uma segunda prensagem brasileira que sai em 1977 pela Odeon e a EMI, então é uma segunda prensagem, né, inclusive essa segunda prensagem que saiu em 1977 foi a última reprensagem desse álbum, que não entendo até hoje como é que não reeditam. Atenção, labels, Rocinante, de repente, Três Selos, ou até a própria Nós podiam reeditar esse álbum, porque ele merece, é lindo demais. Nem vou me prender muito a tecer grandes comentários novamente sobre a importância do Francis Haim e a obra do Francis Haim, porque eu já falei isso em vários outros episódios, inclusive no Altos Plays de Garimpo, onde eu trouxe não só este álbum, como outros que eu encontrei durante o ano, mas fiquei super feliz. Esse aqui realmente é um super destaque dentro dos álbuns do Francis Haim que eu encontrei, não só no final do ano passado, como no comecinho desse ano, se não me engano, esse aqui foi bem no começo do ano que eu encontrei. É impressionante, é uma obra muito rica, são arranjos inacreditáveis, lindos demais. É um cara que inclusive merece ter muito mais destaque do que eu não vejo ele ser tão lembrado como deveria, mas o Altos Plays está aqui para lembrar vocês de boa música brasileira, como é o caso do gênio, do genial Francis Haim. A melhor história de garimpo desse ano, e talvez de todos os tempos para mim, é do próximo álbum que eu vou trazer para vocês. Antes eu vou contar rapidamente a história, porque eu já contei ela quando eu trouxe esse disco, mas enfim. A história é a seguinte, ele demorou um ano para chegar nas minhas mãos, esse álbum, porque eu deixei escondido ele
num garimpo. Exatamente. Eu fui para Santiago do Chile em março de 2023, no ano passado, e enfim, num dos garimpos lá numa loja, peguei alguns álbuns desse conjunto, peguei um álbum desse conjunto e acabei deixando outros por lá, escondidos de alguma maneira. Não, escondidos de verdade. Deixei num balaio, aqueles embaixo das estantes e tal, onde ninguém mexe, porque, enfim, eu poderia um dia voltar para o Chile, em Santiago, e ele está por lá me esperando, mas isso não aconteceu. Porém, um grande amigo meu, super artista, o Duda Lana, esteve em março desse ano, de 2024, lá no Chile, e ele também é um super garimpeiro, e também tem uma ótima coleção de discos, e antes de ir para lá, ele me perguntou: Lúcio, me passa algumas dicas, o mapa da mina, e eu fiz isso com o maior prazer. Aliás, se você for para Santiago do Chile, me deixe saber que eu posso indicar alguns garimpos bem bacanas. Enfim, contei pro Duda, disse: ó, cara, vai nessa loja aqui, vai nessa outra. Inclusive, se você for na loja Kind of Blue, no bairro Las Tarrias, em Santiago do Chile, Duda, dá uma olhada, eu fiz literalmente um desenho da loja praticamente, vai na estante de baixo, logo que tu entra na loja, eu deixei por lá mais alguns álbuns desse conjunto que eu não trouxe, porque, enfim, não tinha grana para trazer tudo que eu queria, e deixei por lá e disse: Duda, se tu encontrar esses álbuns, um álbum desse artista, pega para mim que eu te pago quando chegar em Porto Alegre. E foi o que aconteceu. Ele foi lá na loja, encontrou o álbum que eu tinha deixado escondido lá. Esse garimpo foi sensacional. Então é um garimpo que durou um ano, porque foi de março de 2023 quando eu fui, escondi lá no garimpo, e o Duda foi em março de 2024 e pescou essa pérola para mim. Obrigado mais uma vez, ídolo máximo Duda, por ter feito isso também. Então tá aqui, ó, Sonora Ponceña com o álbum Guerreando de 1992, conjunto de salsa de primeira categoria, direto do Porto Rico, porto-riquenhos, com uma baita banda, aqueles super conjuntos com vários cantores, super sessão de metais, piano inacreditável, uma sonoridade que eu já falei da outra vez. Eu quero ainda conhecer muito mais da salsa, assim, porque tudo que eu tenho escutado da salsa, né, original ali, né, salsa raiz, como dizem, eu tenho adorado, uma sonoridade que me pegou de jeito, e tá aqui mais uma pérola do Sonora Ponceña, com uma capa, né, eu já falei sobre isso também, uma capa que se tu pega, não sabe o que é, tu nunca vai dizer que é um conjunto de salsa do Porto Rico. Tá aqui, baita achado, adorei, e a história é essa, né, um ano depois, estava lá escondidinho, esperando que eu voltasse ou algum conhecido voltasse, e foi o que aconteceu. Meu querido amigo Duda Lana foi lá e pegou para mim. E o label é maravilhoso, tá aqui, ó, prensagem venezuelana que sai pela Via Records, né, que é um sublabel que também fez parte, né, faz parte, né, de um label super tradicional de salsa, que é a Fania Records, criada no início dos anos 70, se não me engano, em Nova York, e que foi responsável por disseminar pelo mundo inteiro, e principalmente pelos Estados Unidos, várias gravações de labels como Inca Records ou Via Records também, de música caribenha, música latino-americana, né, música também da cubana, enfim, toda aquela recorte do Caribe, muita coisa legal. Fania Records era inclusive conhecido como a Motown da música latina, né, porque eles realmente fizeram muito sucesso abastecendo a enorme comunidade latino-americana e caribenha também que tem nos Estados Unidos, e disseminou durante todos os anos 70, os anos 80, e esse aqui então foi um super achado, uma história magnífica de garimpo, né, porque deixei escondido, um ano depois alguém pescou para mim lá, depois que eu fiz um mapinha. Então aqui, baita disco, adoro, pianos incríveis, vocais, arranjos, aquela coisa de pergunta e resposta dos metais, né? São arranjos maravilhosos, realmente. Vamos ver se eu me aprofundo um pouco mais dentro desse recorte musical, que eu ainda não tenho tanto conhecimento, não tenho tanto material assim, mas por enquanto tudo que eu tenho escutado, principalmente da Fania Records, eu tô chapando legal. E esse aqui foi um dos que chapou mesmo durante o ano, Sonora Ponceña com Guerreando.
Um álbum que eu já estava de olho há bastante tempo nos garimpos, não é um disco assim, digamos, tão difícil de encontrar, mas é um disco difícil de achar ele em boas condições, também não é um disco caro, mas é difícil de encontrar ele em boas condições, como foi o caso desse que eu encontrei, dessa prensagem que eu encontrei nesse ano. Estou falando dessa dupla amada aqui, Moacir Laurentino e Sebastião da Silva, com o álbum Violas da Minha Terra, lançado em 1978, dessa dupla de poetas e repetistas da Paraíba. Capismo maravilhoso. Eu adoro essa sonoridade regional, essas violas lindas e maravilhosas. As letras deles são realmente verdadeiras poesias dessa dupla, então, lá da Paraíba, violeiros, uma sonoridade que eu amo e realmente cada letra aqui é uma verdadeira obra-prima. Encontrei ele em perfeitas condições, como eu falei, não é um disco, sei lá, não é um disco raro ou, enfim, difícil de encontrar, mas eu estou de olho nele de verdade há bastante tempo, eu nunca tinha encontrado ele em excelentes condições, e realmente não é um disco, nem é um disco caro, né, mas está aqui, olha o estadinho dele, zerado, o álbum de 1978, primeira e única prensagem, se não me engano, que saiu pela Musicolor aqui no Brasil em 78. É muito bom, claro, isso aqui é super específico, né? Eu, pelo menos, adoro esse tipo de som, essa sonoridade. Vai ter outras coisas que eu vou trazer ainda hoje aqui, que também, de certa maneira, também conversa com essa turma. É a música regional, a música raiz do interior do Brasil, né? Esse aqui do interior do Nordeste, né? Letras maravilhosas como Nordeste de ontem e de hoje, Você hoje me paga o que tem feito. Escutem, fica a dica, de repente é algo que você nem sabe que pode gostar. Recomendo para vocês, eu adoro e essa capa também é maravilhosa. Dois super violeiros, dois grandes poetas, Moacir Laurentino e Sebastião da Silva. E os primórdios do rock and roll também passou pelos meus garimpos desse ano e é sim um dos destaques, e no caso passou de lambreta valendo. Tá aqui, Bo Diddley com Have Guitar Will Travel, de 1960. Aqui o quarto álbum do genial Bo Diddley, né? Um dos pioneiros do rock and roll. Aqui é o quarto álbum dele, lançado em 1960. Influenciou aí dezenas de artistas do rock and roll, de Beatles, Stones, Kinks, enfim, toda a turma bebeu em algum momento na fonte do Bo Diddley. Adorei encontrar esse disco, eu não tinha nada dele em LP, eu tenho ainda alguns CDs do Bo Diddley, realmente eu adoro, assim, esse recorte do rock and roll dos anos 50, início dos anos 60, eu sou muito fã e adorei encontrar disco inteiraço, capa linda demais. Deixa eu mostrar a contracapa. Baita disco, né? Se tu gosta de rock and roll tradicional, que é mais tradicional do que Bo Diddley, não são tantos, né? Mas deixa eu mostrar aqui o label. Isso aqui é uma prensagem nacional desse label aqui, super conhecido, né? Que algumas prensagens são boas, como é o caso esse aqui da Heart Records, prensagem brasileira de 1988. Muito bom, sai aqui pelo esse label aqui que lança muita coisa, né? Lançava muita coisa do folk, do rock tradicional, assim, do rock. Quando eu falo rock tradicional, é ali da segunda metade dos anos 50, início dos anos 60. Então tu tem como encontrar, não são todas as prensagens da Variety que tem uma qualidade muito boa de som. Esse aqui tem uma qualidade muito boa. E vamos lá, né, gente? Falando aí de rock dos anos 50, assim, tu também não vai encontrar grandes, né, coisas de audiófilo, assim, já satisfaz muito bem, e eu adorei, realmente é um disco que eu escutei bastante, assim, é o tipo de som que eu escuto com muita frequência aqui em casa, né, seja o Bo Diddley, Buddy Holly também, enfim, as primeiras gravações do Elvis, enfim, aqui, base, um dos pilares do rock and roll, né, gente como, por exemplo, até tem uma das faixas aqui, Cops and Robbers, que os Rolling Stones gravaram e aparece gravaram não em álbuns oficiais, saiu naquelas
no On Air, que trazia as gravações da BBC, era algo que o Bo Diddley, várias músicas, não só a Cops and Robbers, estavam no repertório de shows dos Rolling Stones no começo da carreira, dos Beatles também, enfim, pilar absoluto, disco maravilhoso, uma das capas também mais belas do ano, adoro essa capa, essa foto é muito boa, né? Eu queria ter essa lambreta muito na minha vida aqui. Imagina, ia ser sensacional. Eu e Bo Diddley aqui no Altos Plays. Quem já acompanha o Altos Plays sabe o quanto eu sou fã desse artista, tenho vários álbuns dele, e esse aqui é um que eu não tinha, e não é um disco difícil de encontrar, pelo contrário, mas enfim, achei em ótimas condições, um excelente preço, e veio aqui para minha discoteca, e desde então não para de rodar aqui também. Dave Mason com o álbum Headkeeper de 1972. Esse aqui é o terceiro disco solo. Às vezes eu me confundo, né? Eu até não tenho certeza se é o terceiro ou o segundo, né? Porque o álbum anterior ele é assinado em dupla, né? Em duo junto com a Cass Elliot, que é um disco maravilhoso também. Mas vamos lá. Esse aqui encontrei e fiquei muito feliz. Não é um disco difícil de encontrar, mas enfim, não sei por que eu não tinha ainda, mas porque eu encontrei ele em boas condições, bons preços e está aqui comigo, então, do meu amado Dave Mason e sua magnífica carreira solo. Esse aqui é um álbum muito bom. Tenho escutado também esse aqui, até deixei de fora de um outro episódio que eu vou fazer de álbuns que eu escutei, que eu mais escutei durante o ano, algo assim, vou bolar algo dentro dessas retrospectivas agora do fim do ano, mas resolvi trazer para cá porque realmente quando eu encontrei esse aqui, nas condições que eu encontrei, deixa eu mostrando o label para vocês, ele zeradinho, edição nacional, mas com um baita som, tá aqui, ó, fiquei muito feliz, ele sai pela ABC e a Blue Thumb Records aqui no Brasil em 1977, álbum de 1972, um super disco, né? Eu conto melhor a história desse álbum, assim, mas vou trazer rapidamente para vocês. Ele tem o lado A só com músicas gravadas em estúdio, e o lado B são músicas ao vivo de um show do Dave Mason. Eu explico direitinho essa história no episódio de Altos Plays, que eu mostrei todos os detalhes desse disco aqui, mas foi um disco onde o próprio Dave Mason depois acabou sabotando a gravadora, porque não queria fazer o lançamento como ele gostaria, e acabou meio que misturando álbum ao vivo com álbum de estúdio e tal, não era muito a ideia dele, mas enfim, acabou editando, ele depois lança inclusive algumas músicas que é um dos super destaques que eu acho, pelo menos nesse álbum, é a própria música Headkeeper, né? Porque ela sai depois no álbum de 74, It's Like You Never Left, ele regrava essa música, então a gente acaba, né, para quem gosta de Dave Mason, tem que ter os dois, porque essa versão aqui ela é completamente diferente, ela é mais crua, digamos assim, na mixagem, na escolha de instrumentos, e na versão de 74, que sai no álbum, que ele regrava essa música, aí com outro arranjo, outros instrumentistas, outras escolhas de mixagem, que é tão boa quanto essa, mas eu confesso para vocês, eu prefiro a versão de Headkeeper, que está aqui no álbum de 1972, do meu amado herói, magnífico, gigantesco, Dave Mason. Um bom garimpeiro de discos tem que ter, além de sorte, uma boa dose de paciência. E é o caso desse álbum que pintou nas minhas mãos durante esse ano, porque é um álbum que eu já, enfim, estava no meu radar já há muitos anos, já tinha visto em alguns garimpos, mas às vezes por preços absurdos, como estão, infelizmente, a maioria dos discos, ou então em péssimas condições e super barato, só que o disco não está inteiro, está destruído e tal. E dessa vez, enfim, depois de muitos anos, enfim, sempre realmente estava há bastante tempo no meu radar, e esse ano, felizmente, encontrei uma prensagem digna da sua obra, tanto no preço quanto na conservação do álbum. Estou falando aqui do Guilherme Arantes com o álbum Coração Paulista de 1980. É o quinto álbum, se não me engano, é o quinto álbum do Guilherme Arantes. Deixa eu abrir a capa aqui, que é linda demais essa foto aqui, né? Lindo, lindo, lindo demais. Um baita disco do Guilherme Arantes, né? Que por algum motivo, essas coisas loucura de mercado, assim,
virou um troço que do nada, assim, de uma hora para outra, resolveram dizer que é um álbum raro, caro e difícil de achar. Talvez difícil de achar em condições perfeitas, mas não é para ser um álbum raro ou cobrar o preço que estão cobrando por ele. Isso aqui eu achei perfeito, por um valor super justo, fora dessa loucura de preços ridículos por alguns álbuns que, enfim, tiveram tiragens enormes, como foi o caso dele. Tá aqui, discão do Guilherme Arantes, um álbum com uma pegada mais rock, mais power pop, assim, até ainda alguns lampejos de prog também, né? Ele que vinha aqui é bem um momento de transição, assim, da carreira do Guilherme. Deixa eu mostrar aqui o label para vocês. Olha, o disco inteirinho, né? Como eu falei, um bom garimpeiro tem que ter também boa paciência, porque é um disco que eu estava procurando há bastante tempo. Deixa eu mostrar aqui. Sai pela Warner Bros. Records, se eu não me engano, é a primeira e única edição em LP, também caindo de maduro, né, reeditarem esse disco aqui, que foi editado somente em CD em 2012, 2011, se eu não me engano. Em LP só, né, me corrijam se eu estiver errado, mas acredito que só tenha essa prensagem aqui. E é um baita disco de rock brasileiro, né, de rock, power pop, como você preferir chamar. Tá aqui, né, com um baita time, né, ele é produzido apenas pelo Liminha. Tem a participação do Arnaldo Batista, da Lucinha Turnbull, tem os vocais do Boca Livre, um disco super bem arranjado, letras ótimas, super bem sacada, mixagem, enfim, um baita trabalho. De repente tu pode torcer o nariz aí para outras obras do Guilherme Arantes. Eu mesmo não gosto da maioria das obras dele pós anos 80, assim, durante os anos 80 tem algumas coisas que eu gosto, mas os primeiros trabalhos dele eu acho bem bom, recomendo você escutar. Pode começar pelo primeiro álbum solo dele, ou então vai aqui no Coração Paulista. Os dois últimos álbuns dessa lista de destaques de Garimpo de 2024, eu vou passar rapidamente porque eles são super recentes, então daqui a pouco, se você que já acompanha, espero que sim, aqui o Altos Plays, o que me deixa sempre muito feliz, é algo que eu já trouxe há poucas semanas, os detalhes desses dois álbuns, mas jamais poderiam ficar de fora dessa lista de grandes destaques de Garimpo, das pérolas de Garimpo de 2024, porque foram realmente super achados, aí sim, duas preciosidades, né? Difícil de encontrar no estado e no preço que eu encontrei, mas eu vou passar rapidamente dessa vez, pretendo acertar o nome, né? Eu vou acertar agora. Começo trazendo para vocês aqui, então, o Elomar e Arthur Moreira Lima com o álbum Parcelada Malunga, de 1980. Baita disco, né? Como falei, eu já trouxe todos os detalhes, né, quando eu gravei o Altos Plays de Garimpo. Esse que foi há 2 semanas antes desse episódio que você está assistindo agora, onde terá todos os detalhes que você vai encontrar. Eu a vida inteira chamava o Elomar de Eliomar. E eu sou uma anta e fiquei repetindo esse nome, assim, mas eu gosto de zoar de mim mesmo, né? Zé Pedro também. Mas enfim. Parcelada Malunga com Elomar e Arthur Moreira Lima, disco lindo, maravilhoso, letras, parte instrumental genial também, um recorte da música brasileira que também, né, assim como os outros dois que eu trouxe antes aqui, conversa com a música regional do interior brasileiro, né, também com a música popular de diversas regiões, mas foca bastante no interior do Brasil, assim, tanto do norte quanto da região central do Brasil. Esse aqui, então, foi um dos grandes achados. Infelizmente, também foi esse ano, há poucos meses, né, a gente perdeu o grande pianista, né, o Arthur Moreira Lima, faleceu esse ano, em outubro ou novembro de 2024. Baita disco aqui, adorei encontrar esse aqui em dupla, e o próximo aqui eles se juntam com outros belezões, com um álbum assim que fiquei emocionado quando encontrei nessas condições. Os dois álbuns, eu não vou mostrar aqui os labels, eu já mostrei, vai lá no canal, aqui no canal, e vai no Altos Plays de Garimpo anterior a esse que você está assistindo para ver todos os detalhes. E aqui então, Arthur Moreira Lima, Elomar, Heraldo do Monte e Paulo Moura no álbum Concertão, álbum duplo de 1982,
com essa turminha da pesada aqui, potência máxima da nossa música, da música instrumental, da canção também. As letras do Elomar são algo que merecem estudo, inclusive, né? Deve ser estudado porque tem alguns termos que ele usa que são bem específicos de algumas regiões, né? Um vocabulário. Aqui também, lindo demais encontrar esse quarteto aqui, nesse álbum aqui, importantíssimo da nossa música, o Concertão. Realmente eu fiquei muito feliz, talvez dentro de tantos álbuns, né, desses 10 pelo menos que eu trouxe aqui, esses dois, talvez, assim, enfim, eu não compro o álbum por ser raro, né, eu compro porque eu gosto de ouvir. Esses dois talvez sejam os mais raros de encontrar, assim, ou então os que tu vai encontrar por alguns preços absurdos, que não foi o caso desses dois álbuns aqui. Achei num preço super justo, eles em excelentes condições. Então, fechando esse passeio por 10 grandes pérolas dos garimpos feitos durante o ano de 2024, está aqui essa turminha aqui da música regional, da música popular brasileira, Elomar, Arthur Moreira Lima, Paulo Moura, Heraldo do Monte, duas grandes pérolas que, né, claro, o ano não acabou ainda, né, esse episódio eu estou largando no começo de dezembro, pode ser que pintem ainda alguns garimpos, mas eu já resolvi ir fechando a tampa e trazendo para vocês, então, 10 destaques que eu considerei importantíssimos de aquisições feitas de discos usados durante o ano de 2024. É claro, por favor, me deixe saber, vou adorar saber as listas de vocês. Se tu está assistindo, tu tem algum canal focado aí em LPs, colecionismos, até em CDs e tal, faz aí teu vídeo e me avisa que eu vou adorar assistir. Se tu não tem canal, também vou querer saber quais foram os 10 discos que você considera as grandes pérolas de garimpo durante o ano de 2024. Então, deixa aqui nos comentários a tua lista de 10 álbuns, 10 grandes achados desse ano. Eu vou adorar saber. A gente vai trocando figurinha, né? Porque também tem isso, né? A gente vai descobrindo alguns álbuns que daqui a pouco a gente não manjava, ou então que passa no garimpo e a gente não percebe que pode estar passando ali uma grande pérola musical. Então, por favor, me deixem saber. E se tu chegou até aqui e não está inscrito, olha só, te inscreve aqui no Altsplays. É bem legal, é importante, é fácil e é de graça. Apoie os criadores de conteúdo independentes, como é o caso aqui do Altsplays, e o teu apoio já é super importante apenas dando um like, compartilhando o conteúdo, de repente, comentando, se inscrevendo no canal. Vai lá, ativa todos os lances que vocês já sabem. Foi um prazer, me deixem saber quais foram os 10 álbuns que vocês consideram as pérolas que vocês encontraram durante esse ano. Eu vou adorar saber e vamos trocando figurinha por aqui. Nos encontramos novamente a qualquer momento aqui em Altsplays. Até mais.